não tenho nenhuma câmera para conectar com o computador, então eu vou ter que ficar sem mostrar meu rosto. Bom, meu tema é arte conceitual no ramo de design de personagens. Minha orientadora foi a Ana Cláudia. Não sei se ela está aqui, ela deve estar aqui, né? Eu queria primeiramente aqui agradecer a presença de todo mundo aí que está assistindo, 45 pessoas e aumentando, sou popular agora. Bom, primeiro eu vou começar aqui falando sobre o que é a arte conceitual, qual que é o trabalho do artista, né? Basicamente, a arte conceitual, ela seria a pré-produção de uma ilustração, de um objeto, de um personagem. A gente pode fazer uma comparação aqui com o rascunho de uma redação. Antes de você fazer uma redação, você faz o rascunho dela. Provavelmente ele vai ter muitos erros de gramática, às vezes erros de argumentos, etc. E depois você faz seu texto final. Isso é justamente o que a arte conceitual faz. Você faz vários desenhos que você, digamos que, entre aspas, mal feitos, com poucos detalhes, rápidos, para chegar em um desenho final mais bonito, um desenho final mais bem feito. O artista conceitual, ele tem alguns ramos que pode trabalhar. O primeiro ramo seria uma criação publicitária, que seria para o consumidor. Seria tipo a capa de um filme, um pôster, a capa de um jogo, como vocês podem ver aí, da capa de um jogo aí do PS4. E é basicamente isso. Pôsteres e capas de filmes, coisas para atrair o consumidor e dar digamos que fazer ele prever o que ele vai ver ali naquele filme, naquele jogo. O segundo ramo seria a criação comercial, que seria para vender o jogo para outras empresas, ou mesmo para dar para aumentar a popularidade do jogo com artes bem feitas, como por exemplo essa ao lado da capa, que é uma arte mais bem feita, mais bonita. As empresas enviam para outras empresas, é mais ou menos como é que é a vibe do jogo, digamos assim. E tem o ramo que eu vou falar, né, que é o caso proposto aqui no meu trabalho, que será a criação conceitual. Esse ramo ele pode trabalhar várias coisas, como por exemplo, ele pode trabalhar de personagens, ambientes, objetos, máquinas, ele pode falar disso tudo, ele pode desenhar isso tudo. Basicamente, ele cria o máximo de ilustração possível para ajudar no desenvolvimento de um jogo, de um filme, de uma animação, talvez de um livro. Basicamente isso. Porém, essa criação conceitual ela é dividida em um processo, né, que tem etapas. E a primeira etapa seria o estudo do conceito. Então, vamos supor que a gente quer criar um personagem que viveu na Idade Média, é um guerreiro forte da Idade Média. Bom, o que é um guerreiro forte da Idade Média da Europa? Vamos especificar. Bom, quando a gente pensa em guerreiro forte da Idade Média, a gente pensa naqueles cavaleiros de armadura. Então, o artista conceitual ele vai começar a pesquisar sobre o conceito do personagem dele. Se o desenvolvedor quer alguém da Idade Média e da Europa, ele vai começar a pesquisar sobre isso, vai começar a juntar imagens de referência. Então, eu peguei algumas imagens do Google sobre um cavaleiro da Idade Média, sobre as armaduras que um cavaleiro usava. O artista conceitual vai fazer justamente isso, porém, por vezes, ele pode até mesmo ir em algum local para ver como é que presencialmente. Ele pode ir para a Europa, ver uma armadura de perto para ter uma noção melhor de como seria isso. A próxima etapa, quando ele junta tudo, eles passam para a próxima etapa, que seria a anatomia do personagem. Bom, no nosso caso, a gente está pensando em um cavaleiro da Idade Média. A gente está pensando em um humano. Porém, tem casos que você pode pensar de um monstro, tipo um dragão. Bom, um dragão não existe, mas dependendo, o artista ele quer fazer aquele dragão, aquele monstro ser o mais real possível, ser viável, como se o espectador olhasse aquilo e ele acreditasse que aquilo poderia de alguma forma existir. Então, tem que haver um certo estudo do monstro.
Por exemplo, um dragão. Um artista que vai fazer um dragão, os primeiros artistas que forem fazer um dragão, eles podem estudar, por exemplo, dinossauros, que são bem semelhantes a dragões, e aves. E fazer uma mistura desses dois e tentar imaginar onde seria cada músculo daquele dragão, os ossos daquele dragão. No sentido do humano, bom, um humano, todo mundo sabe como que é um humano, né? Todo mundo aqui é um humano, uau. Mas é o seguinte, para você fazer uma arte muito boa, você tem que ter noção dos espaçamentos do personagem, digamos que o tamanho médio de um osso humano, por exemplo. Você não pode fazer um braço gigante. Então, você tem que ter um estudo do humano, da anatomia humana, dos músculos. O artista ele tem que saber como é que é um músculo, por exemplo, o tríceps de uma pessoa mais gorda, o tríceps de uma pessoa com mais músculos, o tríceps de uma pessoa magra. Porque ele vai fazer personagens assim e as artes deles têm que ser bem feitas. Então, ele não pode colocar um músculo no lugar errado ou de uma forma errada. Também, antes de fazer a arte, né, uma arte, você faz o rascunho dela. Como eu falei, essa é a parte principal da arte conceitual, você fazer um rascunho fazendo aquela comparação, né, seria o rascunho da redação. Então, vocês podem ver algumas imagens de esboços de um personagem antes de você realmente começar a detalhar ele, para você ter uma noção do espaço, onde vai ser o braço dele direitinho. Por exemplo, quando você vai desenhar um personagem em uma posição que ele está apontando para o céu, você não concorda que seria bem mais fácil você primeiro começar com retas simples representando os ossos do personagem, retas, para depois você ir complementando isso com formas geométricas que representariam os músculos do personagem, para depois ir detalhando mais e mais, porque aí você tem um direcionamento bem melhor. Bom, passada da anatomia do personagem, que ele vai ser humano, então não precisa explicar tanto, vem os esboços / sketches. Por algum motivo, as imagens tamparam ali, mas está escrito sketches ali, que seria a mesma coisa que esboço. Bom, nessa etapa é a etapa mais longa e é a etapa onde o trabalho realmente começa. Por exemplo, ele vai criar um cavaleiro. Então ele vai começar a estudar várias armaduras diferentes, ele vai começar a esboçar, a desenhar várias armaduras diferentes, vários capacetes diferentes, para ver qual vai se adequar melhor para o personagem. Por que ele vai fazer vários? Porque ele vai ter uma visão mais ampliada disso. Ele vai apresentar vários desenhos diferentes para o cliente dele, né? Se ele estiver fazendo para um cliente. E aí o cliente vai escolher, nossa, eu gostei bastante dessa armadura aqui. Aí ele vai selecionar quais aspectos de armadura que ele escolheu. Ele vai selecionar as partes da armadura que ele fez mais interessante, que ele achou mais interessante, e ele vai selecionar isso e vai colocar numa forma final, no final do personagem, quando o esboço já foi feito e o personagem já está praticamente pronto. E a parte final disso tudo, aliás, eu preciso comentar aqui, vocês podem ver nas imagens justamente isso, né? Vários capacetes feitos ali na imagem da esquerda, a armadura de frente e de costa, porque ele tem que ter uma noção disso, vários peitorais, várias ombreiras feitas, tudo para ter um desenho mais ideal possível, mais quase chegando à perfeição. E a próxima etapa seria a forma final do personagem. Então, eu trouxe etapa por etapa aqui, porque ele junta tudo de uma vez. Eu trouxe. Por exemplo, o início ali, quando ele vai fazer a forma final do personagem, o personagem em sua forma oficial, vocês podem ver que tem o esboço de como vai ser a posição dele. Depois ele vai colocando a armadura de pouco em pouco, nos locais certos, tudo direitinho, para depois chegar numa forma final, numa parte que o personagem inteiro já está completo, e detalhar mais ele.
Na imagem da direita, vocês podem ver que o metal, por exemplo, já está mais detalhado. Você percebe que aquilo é um metal, tem sombreado. Só que essa forma final aí, no caso, não tem cores, né? O cara não coloriu, mas geralmente essas formas finais são coloridas. Próximo aspecto que eu gostaria de falar, na verdade, seria um exemplo de um personagem, né? Cada etapa desse personagem, como que ele foi feito, tudo bonitinho. Eu peguei um personagem do jogo League of Legends, bem conhecido aí, foi feito, a empresa que o criou se chama Riot Games, e a gente vai falar sobre eu esqueci de uma parte. Foi mal. Antes, depois da forma final, tem uma parte que é meio opcional, digamos assim, que seria a ilustração do personagem. Se for necessário, ele faz uma ilustração. Se ele quiser, ele faz uma ilustração. O que é uma ilustração? É um desenho bem mais bem feito daquele personagem. Geralmente até mesmo em um ambiente ao redor para representar mais ou menos a vida dele, como que é. Por exemplo, no personagem, no desenho da esquerda, a gente tem a forma final de um personagem. E na direita, a gente tem uma ilustração feita com ele. Essa ilustração, a gente vê que ele está ajoelhado em um ambiente totalmente escuro ao redor, representando que talvez esse personagem pode ser bem triste, pode ter uma vida meio triste. E, bom, é mais ou menos isso aqui na ilustração. E agora eu vou entrar no exemplo de um personagem, né, que eu falei. E a personagem que eu vou tratar sobre, né, seria a Samira, a Rosa do Deserto. Bom, essa personagem aqui, basicamente, o que a empresa queria? Tinham saído vários personagens muito sérios, com uma história muito séria e tal, e eles queriam dar uma descontraída, digamos assim. Então eles pensaram que seria legal alguém que usasse várias armas, que fosse especialista em algo, que gostasse bastante da emoção de uma luta. Então a gente vem no conceito. Bom, eu trouxe aqui, vocês podem perceber uma diferença aqui das outras imagens sobre o conceito, né? Sobre as imagens de referência. Por quê? Porque esse personagem, o jogo em que ela está inserido, ele tem uma história, ele tem um mundo todo. E ela vive em um certo país que também já tem toda uma história. E tem suas armas típicas. Então eles pegam as armas, as roupas típicas daquele local, e eles começam a estudar mais ou menos como é que vai ser a roupa dela, como é que vai ser as armas dela. E como eles queriam um personagem que gostasse bastante da emoção da luta, eles pegaram de referência um personagem de um outro jogo. Seria esse personagem da esquerda. Ele usa 2 pistolas e uma espada, assim como ela. Ela também usa 2 pistolas e uma espada. O personagem ele é de um jogo que se propõe, na verdade, propõe o jogador eliminar seus inimigos de uma forma, digamos que exagerada. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma situação aqui. Vamos falar que esses personagens estão de frente de um inimigo muito mortal que vai matar eles. É isso aí. Qual que é a ação deles? Eles pegam a pistola e simplesmente atiram nele e é isso? Não. Eles pegam a pistola, dão um mortal para trás e enquanto eles estão no mortal, eles atiram e matam o bicho. Eles gostam de uma emoção. Então essa personagem foi baseada nisso. Então qual que é o conceito em si? Ela é uma mercenária, basicamente. Ela é uma mercenária que liga para a emoção, para a diversão. Ela é uma mercenária não porque ela quer o dinheiro, não, ela quer a diversão, a emoção da batalha que ela vai enfrentar. Ela é do tipo que perde um olho e segue em frente. Os próprios desenvolvedores disseram que ela falaria algo como, eu faria tudo isso de novo, foi bem divertido. Porque você tem 2 olhos, então você pode perder um sem problemas, né? Você vai por uma emoção maior, né? Tudo bem. Então,
Definido o conceito, começaram alguns conceitos, né? E a anatomia em si, né? Que vai ser uma humana. E, aliás, eu não consegui vários conceitos, várias artes iniciais da personagem, provavelmente porque a própria artista ela não publicou as artes iniciais. Então, infelizmente, eu não consegui os esboços iniciais dela, mas basicamente a anatomia dela. Vou falar principalmente das tatuagens dela, de como ela é em si. Primeiro, a gente pode ver que a roupa dela ela é uma roupa leve, o que pode indicar para o jogador que ela gosta de um combate mais ágil. Ela não é do tipo que fica com um escudo na frente dela e recebe todas as balas no escudo e se protege. Não, ela prefere desviar das balas. É isso aí. E ela tem várias tatuagens. Tatuagens que, apesar de parecer, não significam absolutamente nada. Na verdade, ela é do tipo que entraria em uma batalha e faria uma tatuagem daquela batalha só para comemorar mesmo. A anatomia dela, vamos lá. Vocês podem ver que ela é uma personagem, digamos que forte, entre aspas, já que ela se aventura muito em batalhas, ela se exercita muito, entre aspas. E, além disso, a gente pode notar alguns detalhes em ouro ali, né? No próprio cabelo dela tem partes em ouro e ela é bem estilosa. A própria arma dela tem detalhes em ouro. Tudo isso colabora para uma ideia que ela pode ser um tipo de mercenário que gasta o dinheiro de uma forma, vou ficar mais bonita aqui no combate, é isso. Bom, na próxima parte aqui, a gente entra nos esboços barra esquetes, né? A gente não tem, como eu falei, esboços iniciais da personagem em si, mas a gente tem alguns esboços das armas e dos golpes dela. Então, à esquerda aí, vocês podem ver a espada dela, o designer aí, né, o artista aí, a artista, ela estava estudando como seria a espada dela, o que ela teria de diferente. Você pode ver que ela se desmonta ali. Embaixo tem as pistolas, que também foi feito um estudo por trás, como seria o recarregamento, como que as pistolas funcionam em si. E à direita, em cima, vocês veem uns conceitos de golpes. Vocês podem ver que são golpes, assim, exagerados. Por exemplo, se você olhar na parte final, é como se fosse um desenho em sequência, né? Cada um vai seguindo e tal. E no final, ela tá de cabeça para baixo, no ar, atirando para todo lado. Então, assim, você pode perceber essa tensão, né, nessa batalha emocionante, né? E embaixo, como ela seria. E vocês podem notar aí um tapa-olho, né, que pode indicar que ela foi em batalhas e ela perdeu um olho e tal. E então ela vai em batalhas arriscadas sem problema nenhum. Então, próxima parte aí seria a forma final dela. Eu coloquei aquela imagem dela porque essa é realmente a forma final. À direita vocês veem as pistolas dela, não só as pistolas, como o local onde você coloca a pistola, que eu esqueci o nome no momento. E esses dois embaixo aí seriam animações, só que eu esqueci de falar para o Rafael e eu não sei como é que faz animação aí. São dois GIFs de como a arma seria recarregada, né? Para vocês verem que há realmente um estudo por trás das armas, um estudo por trás disso tudo. E, finalmente, depois disso tudo, o artista, né, a artista, ela vai fazer a ilustração da personagem. E a própria ilustração tem esboços, né? Temos aí 4 esboços de ilustrações, né? A artista ela vai escolher, junto com os desenvolvedores, uma dessas para detalhar e fazer essa ilustração ficar o melhor possível. Porém, algumas das ilustrações podem ser barradas não porque a ilustração é pior que a outra, mas pode ter algo na ilustração que um ou outro país se incomoda. Por exemplo, vamos falar que às vezes uma ilustração tem uma caveira e às vezes um país aí não gosta de caveiras e isso ia ter um certo prejuízo, né? Então, eles escolhem uma ilustração boa, que representa bem a personagem,
e modificam ela para o melhor possível. Bom, a ilustração escolhida foi a B, aquela que ela está com a faca, segurando uma faca e tal. E essa é a ilustração final, né? Nessa ilustração tem que ter vários detalhes interessantes para o jogador, quando for escolher a personagem, ele ter uma ideia de como ela é, mais ou menos. Então, primeira coisa aí, a gente vê as armas dela bem à vista aí, ela está segurando uma das pistolas, a outra está nessa coldre, isso aí. Nesse coldre, né, para segurar a pistola. A espada dela está logo atrás e vocês podem ver que ela está em um ambiente que parece ser até meio pesado. As pessoas ao redor parecem ser ameaçadoras. Um homem ali atrás parece ter um olhar meio ameaçador. O próprio ambiente, se você olhar um pouco mais para trás, tem uma arma ali atrás. Parece ser um ambiente não muito legal. E na própria bancada, vocês veem marcas de tiros. E ao lado dessas marcas de tiros, um S, que seria o símbolo dela. Também há alguns detalhes aqui, ó. Por exemplo, a moeda de ouro. Isso pode ter um pequeno simbolismo aí dela ser uma personagem mercenária. E, além disso, tem o tapa-olho dela aí, representando todo esse lado dela de buscar lutas arriscadas. Ela gosta de se arriscar, né? E, bom, é mais ou menos isso a minha apresentação aí sobre a arte conceitual no design de personagens. E, bom, é isso. Não sei fazer uma finalização muito boa. Thiago, não tem maturidade para assistir seu trabalho. Ah, não? Bonitinho demais. Ah, não, parabéns. Adorei, adorei, adorei. Ulisses, eu acho que caiu aqui, mas vamos ouvir a Edluce e o Rafael. Vamos lá, Ed. Ah, e Rafa, o Rafael vai liberar o chat, porque a gente não tem palmas, né? Porque aí vocês podem falar, dar um feedback pro Thiago, tá? Gata? Calma aí, eu vou... Antes disso, eu vou só colocar uma votação aqui, ó. Votação. Você vai colocar aí. É uma enquete, pra vocês falarem o que vocês acharam. Gente, não, vai ser bonitinho, né? Alô, vocês estão me ouvindo? Sim. Só pra ver se meu microfone tá ok. Ah, tá, beleza. Pode falar. Pode falar. Rafael. O Rafael falou por último, desculpa, Thiago. Thiago, seu trabalho foi incrível. Adorei, realmente fiquei empolgada, assim, porque a gente às vezes não pensa no processo de criação, né? A gente pensa no processo de criação de uma redação, por exemplo, e às vezes não pensa num processo de criação que é tão significativo para um jogo, para uma imagem, para... Nossa, arrasou! Você está de parabéns, viu? Gostei muito do seu trabalho, bastante dinâmico, falou com propriedade, com consistência, isso é importante no trabalho. Parabéns, meu querido. Obrigado. Rafael, o que é seu, Thiago? Ele é meu irmão. Esse irmão é bravo, hein? Vamos lá. Tá. Eu gostei muito do trabalho dele, só que tem uma partezinha aqui que me deixou um pouco confuso, porque ele falou do estudo da anatomia humana, né? E ele falou, um artista ele tem que saber desenhar um fêmur e tal. Mas ele não falou, que eu acho que ele devia ter colocado também, um pouco da arte estilizada, né? Que tem muitos lugares que costumam usar esse estilo de arte que é um pouco diferente. Por exemplo, personagens com a cabeça um pouco maior, braços mais longos, olhos grandes. Só isso mesmo. Nem sempre assim, você precisa ser autêntico quanto à anatomia de humanos, animais, etc. É verdade, isso aí. Nós temos aqui a Elisa. Elisa, você está fazendo design, não é? Manda um sim aqui para a gente. Thiago, foi muito bom. Adorei a naturalidade com que você apresentou. Espontaneidade, né, Edluce? Super interessante seu trabalho. Tá de parabéns. Tá bom? Obrigado. Rafael, você já me mandou a nota? Você explicou para ele, Thiago? Tá. É de 1 a 10, não é? Isso, de 1 a 10. A Elisa está fazendo medicina. É porque o trabalho da Elisa, ela foi minha aluna, era
dentro do design, né, Elisa? Mas olha só, parabéns. De 1 a 10, deixa eu só pegar a nota aqui. Pessoal, então, muito obrigada pela presença. Thiago, muito obrigada. Muito obrigado aí por todo mundo. Parabéns de novo. Todo mundo está convidado para o próximo trabalho, próxima sala, a sala do tema medo, me orientanda. Ó, a Thaís está te dando nota aqui, ó. 10 aí. Mas foi muito bom mesmo, tá? Gente, bora para outra sala? Beijo. Noite, galera. Falou aí, obrigado. Eu gravei sua apresentação, depois eu te explico como você pega, tá? Muito obrigado.